Gilmar Mendes entrou em mais polêmicas nesta terça. Em entrevista à BBC News Brasil, o ministro do STF disse que a Operação Lava Jato apoiou a eleição de Jair Bolsonaro, tentou interferir no resultado eleitoral e agiu para perturbar o país durante a gestão de Michel Temer. Há poucos dias de liberar para julgamento a ação em que o ex-presidiário Lula pede a anulação da sua condenação no caso do triplex do Guarujá, Gilmar Mendes também afirmou que o ex-juiz federal e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, fez tudo o que não condiz com o que se espera da relação entre juiz e Ministério Público numa investigação criminal. Questionado se uma eventual anulação da condenação de Lula não poderia levar a um efeito cascata, beneficiando os demais réus da Lava Jato, o ministro do STF disse que cada caso será analisado individualmente. Segundo ele, no entanto, condenações que se basearam na colaboração informal entre procuradores da Lava Jato e autoridades estrangeiras podem ser reavaliadas. Guilherme Fiuza, o que achou dessas declarações do ministro Gilmar Mendes? Fiuza? Não, o Gilmar Mendes resolveu partir para uma subliteratura, né? Ele desistiu completamente desse papel de magistrado, né? Ele hoje é um produtor de uma subliteratura daquela linha lá, daquelas mensagens do interprete, né? Aquela muamba do hacker, né? Que eles pegaram lá. Ninguém sabe, por exemplo, quem deu o dinheiro para os hackers, né? O PT... O Estado-Maior do Lula tropeçou, né, naquela muamba que lhe serviu muito para fazer esse discurso que o Gilmar está fazendo aí, que a Lava Jato é uma conspiração. O Gilmar mesmo repete muito, né, que o Lula merece um julgamento justo. Ele resolveu entrar nessa literatura. Eu acho curioso, né? Até queria bater aqui com o Zé, caso ele se lembre, né? Naquele episódio do Bessias, em que a Dilma Rousseff ia nomear o Lula chefe da Casa Civil para que o Lula ficasse inalcançável pela justiça, foi divulgado esse áudio, justamente esse áudio, né, da carta marcada da operação, né, manipuladora de dar o cargo ao Lula para escapar da justiça. E o Gilmar Mendes, naquela ocasião, estava sancionando esse impedimento. O Gilmar Mendes estava validando este recurso que impediu a nomeação do Lula. Aliás, o próprio Gilmar Mendes, logo a seguir, votou a favor da possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. Decisão que o próprio Gilmar, né, voto que ele mesmo, cerca de 3 anos depois, mudou em 180 graus, uma convicção que ele, quase como uma pirueta, quase como uma biruta, entrou à frente fria, virou o tempo e a convicção do ministro Gilmar Mendes sobre a prisão após condenação em segunda instância virou para o lado oposto, né? Todas essas questões, elas dizem respeito à figura do Lula, né? E o Gilmar Mendes, durante todo o processo de maturação do impeachment de Dilma Rousseff, ele era uma figura importante dentro do STF, contra as armações para proteger a Dilma do impeachment. Vocês procurem aí as posições do Gilmar, as falas do Gilmar, eram essas. O Gilmar, ele foi um combatente contra o abafa do impeachment da Dilma, dentro do STF. E veja que curioso, Vitor, nessa época o Gilmar era o inimigo número 1 da nação. Nessa época o Gilmar, ele era, na grande imprensa, a desgraça em pessoa. E hoje o Gilmar é um fofo, né? Hoje o Gilmar está com essas posições aí, não porque o Lula merece isso, o Lula merece aquilo, um ladrão, pô. É condenado a mais de 20 anos por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. É réu em mais de meia dúzia de processos, condenado em 2, em 3 instâncias. E está aí o Gilmar fazendo essa literatura e, pasmem,
com esse discurso, ele se livrou desse estigma de inimigo número 1. Livrou ou não livrou? Né? Ele apanha nas redes sociais, onde está a opinião pública de verdade, mas em boa parte da grande imprensa ele perdeu esse estigma, perdeu esse peso, e ele é até bem paparicado, digamos assim. E você, Zé, sua avaliação sobre essas declarações de hoje, se quiser, já aproveite e responda aí essa pergunta do Fiuso, o posicionamento do ministro Gilmar na época da tentativa da nomeação do Lula. Ele está certo. O ministro Gilmar Mendes, ele que assinou ali o impedimento do ex-presidente Lula assumir a chefia da Casa Civil do ex-presidente Lula. Isso em decorrência do vazamento de um áudio que depois o próprio Supremo considerou ilegal, em que o então juiz Sérgio Moro deixou vazar, que mostrava claramente que a então presidente Dilma Rousseff não estava nomeando o ministro, mas fazendo um ato contra a justiça, e isso é crime, obstrução de justiça. Quer dizer, o objetivo não era nomear o ministro, mas tirar Lula da competência da Lava Jato lá nesse processo. Se ele fosse nomeado ministro, imediatamente todos os processos passariam para o Supremo Tribunal Federal. Então ali o ministro Gilmar Mendes acertou e impediu a nomeação. Aí depois ele reclama de que ele foi induzido a esta decisão diante do vazamento ilegal. Por que essa gravação foi ilegal? Porque a decisão do então juiz Sérgio Moro tinha um prazo, até 10 horas, e a gravação foi posterior à autorização do juiz para gravar. Um detalhe bobo, o importante é que a gravação existiu e havia mesmo a manipulação, não para nomear o ministro, mas para obstruir a justiça e impedir o julgamento do ex-presidente Lula. Agora há pouco o ministro Gilmar Mendes publicou nas mídias sociais, né, um comentário exatamente sobre aquele anterior ali, da fala do general Vilas Boas, ele dizendo: ditadura nunca mais. É verdade, aí eu concordo. No tweet dele, ele fala que a harmonia institucional e o respeito à separação dos poderes são valores fundamentais da nossa República. Verdade, são, e o ministro do Supremo deve seguir a Constituição. Agora eu vou resumir aqui. Em economia se diz que quando um fato ele é previsível, ele é real, virá, aí se diz o seguinte: já está precificado, ou seja, a economia já está levando em consideração aquele fato que é certo. Nesse caso aí, o voto do Gilmar Mendes a favor do ex-presidente Lula já está garantido, já está certo, é o que eu diria, precificado. Bom, e nós temos aqui inclusive a imagem desse tweet que o Zé Maria mencionou aqui, nós tínhamos citado há pouco também, em que o ministro fala em ditadura nunca mais. A harmonia institucional e o respeito à separação dos poderes são valores fundamentais da nossa República. Ao deboche daqueles que deveriam dar o exemplo, responda-se com firmeza e senso histórico. Ditadura nunca mais. Postagem feita agora à tarde pelo ministro Gilmar Mendes. Ana. Ele menciona aí, Vitor, separação dos poderes, essa separação que eles não respeitam, né? Eles e suas canetas aí o tempo todo, até a gente viu dentro da própria pandemia aí, restringindo as ações do Poder Executivo do Brasil e do governo do presidente Bolsonaro em relação à pandemia. Nós falamos muito aqui sobre como nós poderíamos imaginar o futuro das reformas aí do Brasil, quando o agora ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e Alcolumbre estivessem aí fora do cenário político na condução das pautas e das reformas. E a gente vê que, no momento, pelo menos até agora, Arthur Lira aí quer implementar a agenda de reformas, e aqui seguiremos, né, vigiando os passos ali do Congresso do Brasil e dos presidentes da Câmara e do Senado, mas a gente vê que essa ausência do Rodrigo Maia ali na Câmara, a gente vê que muita coisa já começou a andar, coisas que foram engavetadas, pelo menos já voltaram ao radar, já voltaram à discussão, e então a gente vê que muita coisa que ficava empacada exatamente por causa de Rodrigo Maia. Eu espero, Vitor, sinceramente, que haja aí uma revogação da PEC da Bengala, que a gente possa começar a imaginar um futuro
do STF, que é uma instituição séria e importantíssima na nossa democracia, a gente começar a imaginar o STF, essa instituição aí que deveria salvaguardar a nossa Constituição, os nossos direitos, as nossas liberdades civis, sem essa composição aí desses 11 ministros, desses 11 monstrengos que nós temos, né? 11 constituições, 11 cabeças, 11 reis. Infelizmente, hoje não tem como, por mais que a gente tente tocar reformas no Congresso, uma agenda liberal com o ministro Paulo Guedes, ministro Tarcísio aí tratorando, asfaltando tudo, levando as artérias aí, colocando as artérias do Brasil para escoar exatamente os nossos produtos pelo Brasil e aquecer a nossa economia. Não adianta a gente fazer nada disso se a gente tem ministros aí na corte mais alta do Brasil com esse fetiche em relação à ditadura. Já estamos 2 anos dentro do governo Bolsonaro, até agora não apareceu nada, absolutamente nada, em relação a enaltecer a ditadura, nem em palavras e nem em ações. Vivemos aqui nos Estados Unidos, Vitor, 4 anos de democratas aí falando, de agentes políticos falando que Donald Trump, se perdesse a eleição, jamais sairia da Casa Branca, que ele era um ditador, que ele era isso, que ele era aquilo, um fascista, um supremacista branco. No entanto, a sua administração mostrou outro lado, o lado oposto do que aí os opositores falavam. E, infelizmente, a gente não vai conseguir, eu acho, minha humilde opinião, que a gente não vai conseguir chegar no nosso verdadeiro potencial como nação com uma composição dessa aí na corte mais alta do Brasil.